Está no ar o podcast Pode Falar MS, com a apresentação de Anderson Oliveira e Douglas Duarte. Um espaço para conversas, ideias e vozes que representam Mato Grosso do Sul. Produção exclusiva do Estúdio Omni. Pode Falar MS, porque aqui todo mundo tem voz. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pode Falar MS. Nós estamos hoje com meu amigo Douglas Duarte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast onde nem a gente e nem o entrevistado tem medo ou receio de falar alguma coisa. O Douglas, acho que ele é flamenguista, camisa 10, né, Douglas? Nós estamos juntos nesse podcast, queremos saudar todos vocês aí, sejam bem-vindos ao podcast que começa hoje e tenho certeza que vamos estar aí durante muito tempo com todos vocês aí. Fala, Anderson, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Vamos a um bate-papo de qualidade, né? Com toda certeza. Hoje nós estamos aqui com ele, que tem um currículo muito extenso, um currículo aí que o Douglas daqui a pouco vai estar lendo o seu currículo aí, mas é muito extenso, né? Uma vida administrativa. Talvez seja um dos deputados hoje mais bem preparados administrativamente que temos aí na Assembleia, né? E queremos falar hoje com Pedro Arley Caravina. Bom dia. Boa tarde, boa noite, depende do horário que esse vídeo chegar aí aos nossos... Vamos falar boa tarde, então. Boa tarde, Anderson Oliveira, Douglas Duarte. Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui nesse podcast. Acho que é um local importante, apropriado para que a gente possa expressar os nossos pensamentos. A população tem o direito e nós temos o dever de apresentar o que nós pensamos sobre os mais variados temas e também uma oportunidade de prestar conta do mandato, né? Acho que esse meio de comunicação hoje está avançando muito, né? De uma forma leve, tranquila, a gente poder falar do trabalho que vem sendo realizado. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. E sem filtro. É isso aí. Nós vamos ler um pouquinho, Douglas vai ler um pouquinho do seu currículo aqui para a gente saber quem que é Pedro Arley Caravina. Deputado, do currículo do senhor aqui deu mais de uma página, mas eu dei uma resumida aqui também. Colocaram que é palmeirense aí? Não, aí é complicado. Mas vamos lá. Pedro Arley Caravina é deputado estadual, ex-delegado de polícia, com sólida carreira... Só corrigindo, delegado de polícia é sempre delegado, aposentado. Vamos lá. Com sólida carreira marcada por atuações tanto na segurança pública, quanto na gestão executiva na Prefeitura de Bataguaçu, na Somasul, no governo do Estado de Mato Grosso do Sul e na Assembleia Legislativa. Na área de segurança pública, sua trajetória começou em 1990, como investigador de polícia, ascendendo em 2000 ao cargo de delegado da Polícia Civil, onde atuou em Bataguaçu até se aposentar. Na gestão pública e política, Caravina construiu uma carreira de destaque, evidenciando sua capacidade administrativa e articulação política. Caravina foi eleito prefeito de Bataguaçu por 2 mandatos consecutivos, 2012 e 2016, e terminou o mandato com 98% de aprovação. Sua liderança também foi reconhecida ao presidir a Somasul, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, por 2 gestões, atuando na representação e defesa dos interesses dos municípios do Estado. Na gestão estadual, ele demonstrou experiência em nível estadual ao ocupar cargos estratégicos como secretário adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura e, posteriormente, secretário de Governo e Gestão Estratégica. Cargos que exigiram alta capacidade de coordenação, articulação intersetorial e tomada de decisões baseadas em dados e estratégias do governo. Natural de Presidente Prudente, Caravina nasceu em 30 de junho de 1970, é casado com a prefeita de Bataguaçu, Vanderleia Caravina, é pai de Thaís e Bruna e também é palmeirense. Palmeirense. Seja bem-vindo, deputado Caravina. Uma honra ter a senhora aqui no podcast Pode Falar MS, estreando esse podcast aqui no Mato Grosso do Sul. E também queremos aí já mostrar aí o estúdio aí da Omni, né? Que é o estúdio da Omni, inaugurando aqui o estúdio aqui também, para mostrar, para trazer essa informação. E já queremos aí fazer uma perguntinha para o senhor, já que o seu currículo é tão extenso aí, nesse currículo maravilhoso. Deputado, o senhor, quem é Pedro Caravina para o senhor? Independente do currículo. Pedro Caravina é um pai de família tradicional, casado
desde muito jovem, 34 anos de casado, e que tem no grande forma de viver o trabalho. Tanto que o slogan nosso é a história de trabalho. Eu me dedico muito ao trabalho, desde muito pequeno, então eu posso dizer para vocês que eu sou um trabalhador que acha que acredita e defende que o trabalho dignifica o homem e mostra por que ele veio para esse mundo, né? O resultado, e quando você fala no trabalho público, o resultado do trabalho público ele é a melhoria da qualidade de vida da população, é o que satisfaz quem efetivamente entende que o trabalho é o melhor caminho. Então eu resumo assim, é um trabalhador, como muitos que nós temos no Brasil, e de uma família tradicional, e que encontrou na vida pública uma forma de auxiliar, de resolver, de melhorar a vida das pessoas. É o que me motivou a estar na vida pública. Deputado, o senhor tem uma trajetória que vai da Delegacia de Polícia, a Prefeitura, passando pela SOMASUL, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, né? Quando e por que surgiu o desejo de entrar na política? Foi por vocação, pelo acaso, ou por indignação de algo que precisava mudar? É um misto das três coisas que você disse. Primeiro, eu percebi que dentro da carreira policial, de delegado de polícia, e aí nesse intervalo entre investigador e delegado, eu trabalhei 1 ano em Campo Grande também, antes de ir para Bataguaçu. O motivo de ir para Bataguaçu foi até a distância com o Presidente Prudente. Eu sou natural de lá e a minha mãe mora lá até hoje. Então eu queria ficar próximo da família. Mas dentro da atividade policial, e eu quero destacar que é a atividade que eu gosto e que eu me preparei e que é a profissão que eu escolhi, mas a gente tinha algumas frustrações de muitas vezes não conseguir resolver problemas que não eram de segurança pública, que eram social, né? Você passava indivíduos à noite lá, que passavam a noite na delegacia, que na verdade o problema dele era envolvimento com álcool, com drogas. Isso me levou a criar, junto com um grupo de amigos, uma associação chamada Amor e Vida, que funciona até hoje. Hoje é a Igreja Católica que toca, mas eu fui presidente, a minha esposa foi presidente de uma entidade que trata dependente de droga e álcool. Então começamos a fazer esse trabalho, trouxemos os alcoólicos anônimos para a cidade, comecei a dar palestra em escolas, fazendo atividade policial, mas dentro da prevenção, que também é uma atividade de um delegado de polícia. E depois essa questão da associação, criamos essa associação, aí tinha que fazer eventos para poder arrecadar recursos e fomos se envolvendo com a parte social. E chegou um momento que eu entendi que, como político, se eu chegasse a ser prefeito do município, eu poderia fazer muito mais. Se eu exercitasse a boa política, a política da transformação, a política séria, que dá resultado, eu poderia fazer muito mais. Então foi isso que me levou a ser político. Eu entendi que podia fazer mais. Me candidatei, fui eleito prefeito, fui prefeito por 2 mandatos, e eu estava certo nessa escolha, porque a gente conseguiu nesses 2 mandatos fazer muita coisa boa, entregar muita coisa boa para a população de Bataguaçu. E a prova disso foi o reconhecimento com a minha eleição para deputado estadual, onde eu tive 63% dos votos válidos na cidade. Foi uma votação muito expressiva. E depois a minha esposa, agora eleita com 3 candidatos com 76%, prova de que a população entende e que o bom político é aquele que faz entregas, que trabalha para o resultado, que exercita o cargo de servidor público, porque o agente político também é um servidor público, assim como é o funcionário concursado, o comissionado, e eu sempre levei isso muito a sério. Então, o que me levou à política foi isso, a possibilidade real de fazer entregas, de melhorar a vida das pessoas, e não tem nada melhor para você, como ser humano, você saber que você está fazendo a diferença na vida do outro, principalmente daqueles que mais precisam. Então, um misto de indignação, um misto... Você falou 3 itens aí, envolve os 3, tá? Mas foi esse o objetivo que me levou, o motivo que me levou a ser político. O senhor, hoje nós estamos vivendo um tempo bem ímpar na política brasileira, bem difícil mesmo. E o senhor, o que continua conseguindo mover o senhor dentro da política ainda hoje em dia? Porque é bem difícil. Então é isso. Assim, existe, eu digo isso e falo isso para várias pessoas que falam da política, né? Mas a política é só... coisa errada, o político só pensa nele. Você sabe que ainda o conceito da política ainda é muito ruim, infelizmente, porque nós precisamos botar gente boa na política. Cada dia pior, né? Não, porque se você deixar, se os bons se eximirem de participar da política, porque eles entendem que não é um ambiente bom, sempre o ambiente vai ser carregado dos ruins. E não é verdade isso. Não é verdade. Eu tenho
30 anos de vida pública como investigador, como delegado e depois como político, e a gente conseguiu fazer essa vida pública com lisura, com eficiência, sem máculas e fazer entregas. Então é muito satisfatório, e aí eu falo para aqueles jovens que vão estar ouvindo esse podcast, que às vezes ficam, não querem participar e às vezes até tem uma certa vontade, mas tem um certo receio. A boa política, feita com responsabilidade, ela transforma a vida das pessoas. Então, eu me mantenho na política porque eu ainda acredito na boa política. A boa política dá resultado. Eu vou dar alguns exemplos. No meu período que eu fui prefeito, olha a transformação que nós fizemos na saúde pública de Bataguaçu. Você pegar uma cidade com nem 25 mil habitantes, 24, hoje quase 25 mil, mas na época não tinha isso, e colocar uma hemodiálise, evitar que pessoas viajassem 3 vezes por semana, 300 quilômetros para dialisar, e hoje fazem lá dentro da cidade. Você tem uma fisioterapia onde o paciente fala, olha, aqui eu consigo fazer todos os exercícios para voltar a andar. Nós colocamos especialidades médicas, telemedicina, na época colocamos para atender urgência e emergência, ultrassom digital, então vários investimentos que nós fizemos lá, Clínica da Mulher, Clube da Melhor Idade, onde o pessoal da melhor idade tem condição melhor de ter o tratamento, atendimento, se divertir, com salão de festa, com piscina aquecida. Então isso tudo fruto da boa política. Então, a boa política, a administração séria, com responsabilidade, ela melhora a vida das pessoas. Então, por que não continuar acreditando na política? Então, eu continuo acreditando e por isso que a gente elegeu o deputado estadual, vamos aí partir para uma possibilidade de reeleição no ano que vem, porque nós acreditamos que temos muita coisa ainda a fazer e dá para fazer, desde que você faça a política com vontade, com seriedade. Perfeito. Antes do Douglas fazer uma pergunta aqui, Douglas, vamos ouvir o nosso podcast, é o podcast Pode Falar Mato Grosso do Sul, né? Então a gente quer ouvir também a população também fazer a pergunta. Dá para colocar para a gente a primeira pergunta aí da população? Bom dia, meu nome é Ney, sou morador aqui do Jockey Club. Tenho um comércio aqui, já fui assaltado várias vezes. E eu gostaria de saber, deputado, o que a Assembleia, a Prefeitura, o Estado pode estar fazendo para melhorar a nossa situação aqui no bairro, que tem muitos moradores de rua, usuários de droga. Então, a nossa preocupação é muito com a segurança pública. E que o senhor poderia estar melhorando aqui a nossa situação no bairro aqui, do dia a dia. Eu já fui assaltado aqui já umas 2, 3 vezes e sempre é repetitivo, esses nóia passando por aqui, usuário de droga, então a nossa situação está muito complicada aqui no bairro Jockey Club. O que o senhor pode estar fazendo para melhorar a nossa situação aqui no bairro Jockey Club? Segurança pública, eu tenho um conceito, e eu me recordo uma vez numa reunião quando eu era delegado e o secretário na época fazendo várias explanações nos vídeos sobre ações para melhorar a segurança pública. Eu acredito que segurança pública é policial na rua, tem outro. É viatura e policial na rua, é estrutura de viatura, armamento, equipamentos, mas principalmente o material humano. Mato Grosso do Sul tem um bom material humano, mas ainda nós temos deficiência de quantidade de policiamento. Teve as reposições de policiais militares, agora nós temos um concurso em andamento da Polícia Civil, mas nós precisamos ainda mais efetivo da polícia. Aqui em Campo Grande nós temos a Guarda Municipal, que faz um trabalho paralelo, vamos dizer assim, porque a função é da segurança pública, é do Estado, como o governo do Estado é a segurança pública, mas o município faz esse trabalho concorrente com as guardas municipais. Então, ele falou de um aspecto, 2 aspectos, da criminalidade, do furto, que eu acho que é policiamento, é mais policiais civis para investigar, porque você precisa tirar esse indivíduo da rua. Nós temos uma dificuldade com o nosso processo penal, porque hoje em dia é muito difícil você manter um autor de crime preso. Acho que a lei é muito frouxa, né? Hoje em dia um cara autor de furto para ficar preso só se ele fizer vários furtos para depois ele ficar algum tempinho na cadeia, senão ele vai sair de liberdade, fruto também da quantidade de presos estourando nas cadeias. Então assim, mas nós precisamos de mais efetivo. Então ele falou ali da região do rádio, precisa de mais policiamento.
no Jockey, né? Mais policiamento, e ele falou também um outro assunto que aí não envolve só segurança pública, é a questão das drogas, ele falou dos noiados, que aí já é mais um tratamento também envolvendo um trabalho preventivo e um trabalho de tratamento desse pessoal. Esse pessoal que estava na rodoviária velha, eles migraram bastante para aquela região ali do Marcos Roberto, do Jockey Club, né? Hoje tem a PM tá ali com o quartel e tal, deu uma melhorada, pouca coisa, mas assim... Mas você falou uma coisa, você viu, só da PM tá ali com o quartel já dá... Melhorou porque é a presença da polícia. Melhorou um pouco, mas assim, a gente vê que ainda falta muito. Mas na época da pandemia, nós vimos que esse pessoal sumiram, não sei como que fizeram, o pessoal público... houve uma ação dos políticos para tirar aqueles dependentes químicos lá, e eu não sei onde colocou, mas sumiram com eles durante um tempo da pandemia. E agora nós não vemos essa mesma ação. Você acha que quando existe a boa vontade dos políticos, acontece algumas situações. Você tem razão. A busca ativa, que envolve aí Secretaria de Assistência Social, envolve o CREAS, envolve as entidades de tratamento dependente químico, é uma força-tarefa. É um assunto fácil? Se fosse fácil, não teria Cracolândia em São Paulo. Você vê que tiraram de um lugar, foi para outro. Não é fácil, porque você não pode fazer a internação compulsória. Você não pode simplesmente pegar. Existe os direitos, excesso de direitos, no meu ponto de vista. O meu direito de ir e vir. Que político não faz nada? Só que lá em Bataguaçu, a gente brinca o seguinte: você tem o direito de ir e vir, mas a lei não fala de permanecer, né? Então, ou vem ou vai, né? Não dá para ficar. Então, assim, a gente lá, minha esposa faz um trabalho, eu fazia também quando era prefeito, de encaminhamento muito rápido. A gente trabalha com uma equipe à noite que aborda frequentemente e faz os encaminhamentos. Se for migrante, que por um motivo ou outro está ali porque não conseguiu passagem, o encaminhamento de passagem para os seus locais de origem, a responsabilização das famílias e o encaminhamento desses que são da cidade e estão ali abandonados em via pública, é um trabalho constante, e você falou muito bem. Se já é um trabalho difícil, se você não fizer constância, atividade constante, vai piorar. Então, só respondendo a pergunta do nosso internauta ali, 2 aspectos. Mais policiamento, então eu tenho cobrado isso, é priorizar o que é prioridade. Segurança pública é prioridade? Então você precisa fazer mais investimento e colocar mais policial na rua. Não tem segredo. Se você tem uma viatura rodando num bairro, se você colocar 2, a criminalidade vai diminuir. Se você colocar 3, ela vai diminuir mais. Quanto mais policiamento ostensivo você tiver ali, vai melhorar. E depois o policiamento repressivo e investigativo para você tirar da sociedade. Então é um conjunto, mas principalmente a presença da polícia militar. É só você lembrar, que depois não seguiram, vamos pensar no Rio de Janeiro, as UPPs. Vocês lembram? Unidade de Polícia Pacificadora, quando instalou as UPP no Rio de Janeiro, como foi a sociedade ficou com sentimento de segurança, foi um sucesso. Tanto que foi um dos projetos da época até do Cabral, que depois veio todo aquele rolo da corrupção, mas que deu uma repercussão muito positiva porque diminuiu a criminalidade. Aí depois foram relaxando, o pessoal da UPP foram fechando o PP, foram pegando e mandando para outro local, voltou tudo de novo, o Comando Vermelho, o PCC, invadiram e começou a tomar conta. Então, é polícia na rua. Se você tiver polícia, efetivamente, vai diminuir. Então, você me perguntar assim, o que você faria se você tivesse na função de pudesse resolver, priorizaria para ter mais efetivo nos policiais, começando pelos locais mais problemáticos, né, para depois os locais com menos incidência. Mapeamento tem, a polícia sabe onde os principais locais de criminalidade, então mais policiamento. Deputado, falando sobre segurança pública, o senhor que é especialista, o Mato Grosso do Sul tem avançado no combate de crime, na repreensão de drogas, armas, tendo em vista a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai? Tem, mas primeiro eu tenho que dizer para você que essa obrigação não deveria ser do estado de Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos um problema sério. O Mato Grosso do Sul hoje abriga uma enorme quantidade de presos que não tem nada a ver com o Mato Grosso do Sul, que estavam transportando drogas com destino ao Rio de Janeiro, São Paulo, ao exterior, acabaram sendo presos aqui de passagem, e esse ônus ficou com o Mato Grosso do Sul de cuidar, de gastar com esse preso, e quando na verdade essa responsabilidade tinha que ser da União. Inclusive a própria fiscalização na fronteira, a maior deveria ser da União. O Estado faz, está fazendo com o DOF, está fazendo com as polícias civis e militares das cidades fronteiriças, mas falta
com certeza, uma presença mais efetiva da Polícia Federal e do Exército, né? E se priorizasse, aí eu vou falar da prioridade por parte do governo federal, isso ia repercutir na criminalidade nos grandes centros. É um modo equivocado de pensar. Porque o que provoca a criminalidade nos grandes centros, 70% é o tráfico de drogas. Que a droga alimenta o recurso para compra de armas, drogas e armas que vem da fronteira. Sim. Mas principalmente droga que alimenta a compra e alimenta todo o crime organizado. Então, se você faz um combate efetivo da droga, faz um combate efetivo no recurso que essas quadrilhas, esses crimes organizados têm, você, evidentemente, vai diminuir os outros crimes também. Porque aquele trombadinha que rouba o celular, ele rouba o celular para poder vender, para comprar droga. É toda uma cadeia. A droga que vem da cá. Então não há... Então eu acho que a responsabilidade maior é do governo federal. Mas o governo do estado vem fazendo. Precisa ampliar? Precisa. Acho que o DOF é uma polícia eficiente, mas ainda é um efetivo pequeno, pelo tamanho da fronteira seca que nós temos com o Brasil, com o Paraguai e com a Bolívia. Então precisa também mais investimentos. Mas a responsabilidade maior, e esse custo que o Estado paga dos presos que não são deles, deveria ser ressarcido pelo governo federal. Até porque, deputado, o DOF ele tem atuação ali na questão da fronteira com Ponta Porã, né? Bela Vista ali também tem outra fronteira. Eu não me recordo de ter visto o DOF por ali. E Corumbá, né? Então é uma área muito extensa. Não tem condições. Corumbá, o DOF se concentra mais ali na região ali de Antônio João, Ponta Porã, né? Um pouco ali Coronel Sapucaí, aquela região ali. Mas é muito extenso. Não tem, você tem lá Mundo Novo, né? Região de Guaíra ali, você tem fronteira por rio, você tem fronteira seca. Muito tem extenso, tudo. Né? Então, o governo federal peca, né, nessa questão de trabalhar mais efetivamente nas fronteiras. Né? Então, eu acho que o recurso... Tendo condições, né? Recurso da segurança pública, o Exército fica eternamente em treinamento. Né? Coloca esse povo na fronteira para fazer uma... Só a presença do Exército ali já vai inibir. Até próprios batalhões de fronteira ali mesmo, né? O batalhão de Ponta Porã, daria, então, assim, mas é que acaba não assumindo essa responsabilidade, deixando a responsabilidade para o governo estadual. Mas diz que, eu não sei se é o fato verídico essa situação, mas diz que para que o governo federal faça isso, o governo estadual tem que permitir, tem que acionar essa solicitação, pedir para que seja feito isso aí. Não tem o convênio para o tráfico de drogas, não tem todo o convênio com a Polícia Federal, para a própria Polícia Civil autuar e recolher os flagrantes hoje de droga, de tráfico interestadual e internacional, deveriam ser feitos pela Polícia Federal. E quem faz é a Polícia Civil. Eu cansei de fazer flagrante, que era tráfico internacional de drogas de competência da Polícia Federal. Então, quando quer, faz convênio. Que você acha que algum governo estadual vai deixar de pedir apoio para o governo federal e diminuir a responsabilidade dele? Porque enquanto você está deslocando policiais civis para a fronteira, de repente, o policial militar vai estar desguarnecendo muitas vezes as cidades. Sim. Onde tem os crimes comuns de furto de residência, de roubo, de homicídios. Então, se o governo federal cuidasse da fronteira, isso seria muito bom para que o governo do estado pudesse cuidar dos seus crimes. O crime de tráfico de drogas interestadual e internacional é de competência do governo federal e da Polícia Federal. Perfeito. Deputado, nós tivemos aí recentemente um concurso da Polícia Civil. Tem alguma previsão de curso da Polícia Militar? Então, a Polícia Militar viu um antes, né? Foram chamados remanescentes, até aqueles que passaram fora de classificação foram chamados. Mas assim, é muito dinâmico, né, Anderson? É o seguinte, acabam os policiais, além das aposentadorias, você tem aqueles policiais militares que passam em outros concursos, né? Porque hoje tudo é nível superior. Então, geralmente, o jovem, o indivíduo que passa no concurso da polícia, ele está testando outros concursos. Se ele consegue um concurso que paga um salário melhor, ele acaba saindo. Então, vai diminuindo. Sempre vai ter déficit. Então, na Polícia Militar, já tem de novo vagas, como tem para delegado de polícia, que já faz 4 anos, vai estar para 4 anos do último concurso, já tem vários municípios sem delegados. A última vez que eu vi tinha 16 municípios sem. Agora parece que já ampliou, sem nenhum delegado. São municípios pequenos, mas a presença do delegado é importante ali. Então, não tem previsão da Polícia Militar. Tem previsão da Polícia Civil, 400 vagas, que deve começar a academia agora, está final de prova, está tendo os recursos, teve o TAF físico e tal. No ano que vem tá da posse. Mas já tem um déficit, vai entrar esses 400, já vai estar precisando outros 400. Porque o tempo do concurso, né? E aí tem os que vão saindo, e o quadro de vaga aumentou muito, porque se você pensar, o Estado cresceu. Num Estado que está recebendo gigantes de celulose, está com quase 100 bilhões de investimento privado, ele vai trazer mais gente, e mais gente traz todos os problemas do crescimento.
O governador fala muito da dor do crescimento. Uma das dores do crescimento é a segurança pública. Você tem a dor da saúde, da educação, você tem da assistência social, você tem da habitação, da moradia, mas você tem também a dor do crescimento da segurança pública. Então, estamos com déficit, vai precisar de mais. E aí o papel nosso como parlamentar é estar indicando, cobrando e lembrando sempre isso. Nós temos um agendamento aqui que vai ter nós vamos ter entrevistado aqui que é o deputado Davi, que tem uma emenda aí, e vai vir o pessoal da segurança privada junto também, por causa da situação de uma situação que acho que o Catan faltou alguma coisa sobre, não sei se o senhor está a par, referente ao bico da PM, aquela situação, e eles querem, o Davi tem um projeto, o Catan tem outro projeto, não sei se o do Catan passa, e aí tem toda a situação e prejudicaria a segurança privada também hoje, porque ela contrata, né, e aí o projeto do Davi parece que é diferente, nós vamos ouvir eles depois, mas o que o senhor fala também da situação? Não, na verdade, houve uma polêmica em torno disso. Eu também acho que se você quer pensar para melhorar para o policial militar, não é fazendo o bico que vai melhorar. Remuneração. Você tem que melhorar a remuneração. Eu acho que a proposta que o Davi vai falar, que a gente estava conversando, porque eu e o Davi... É diferente. Eu e o Davi somos, eu e o Davi somos da extra. Comissão de Segurança. O que dá para você trabalhar, e aí vai depender do governo do estado, é reduzir o tempo de folga, né? Porque hoje, vamos supor, trabalho numa escala, vamos trabalhar 12 por 36. Você reduzir para 12 por 24... E remunerar essas horas que ele vai trabalhar mais. Com certeza os policiais militares vão querer, porque é recurso do bolso, né? Eles precisam ganhar mais. Então é uma forma. Além disso, melhorar a questão salarial, que não é uma equação fácil também. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer, vamos aumentar. Quando você fala de governo do estado, você fala de quase... Recurso, orçamento. Não, você fala de quase 50 categorias. Né? Então você tem muitas categorias, você tem a segurança que precisa de aumento, você tem o administrativo da educação que também precisa, você tem as outras áreas. Então, assim, você sempre vai ter alguém que precisa melhorar a sua situação financeira. Então, mas eu acho que essa questão das horas extras seria interessante. Fazer autorizar o bico não vai resolver. A nomenclatura não é hora extra, parece que não pode falar hora extra, né, para PM. Não é hora extra, mas você pode reduzir o tempo de plantão, né? Eu estava vendo sobre... a gente chama de horas, por exemplo, a Polícia Civil chama de horas extraordinárias, é um pleito que eles estão fazendo de começar a receber. Você está de plantão, você tem uma carga horária semanal. Eu mesmo, quando era delegado, tomava um banho e voltava para a delegacia. São chamadas horas extraordinárias. Então, a lei orgânica da Polícia Civil Nacional já prevê essas horas extraordinárias. Na PM ainda não tem, então teria que criar um mecanismo que poderia ser a diminuição dessa carga horária. Então, na verdade, e essas leis nem podem ser propostas por deputados, tá? É bom a gente explicar isso. O João Henrique colocou, a lei é inconstitucional. Né? E se o Davi apresentar também, é inconstitucional também. Davi disse que achou uma brecha. Vamos ver ele falar aqui. Não. Eu sou presidente da CCJ. Então, assim, eu posso dizer para você que assim, toda lei que envolve funcionalismo, que mexe com carreira, tem que ser feita pelo Executivo. Nós podemos apoiar e votar, mas ela vai ter que vir de autoria do Executivo. Então, o que o Davi pode fazer é criar uma indicação, e a gente pode auxiliar tal, mandar essa indicação para que o governo encaminhe uma lei. Porque lei que mexe com o servidor, ela não pode ser de autoria do Legislativo. Ela tem visto iniciativa, não passa da CCJ. Perfeito. Deputado, o senhor que foi prefeito de Bataguaçu por 2 vezes, presidiu a SOMASUL. Dá saudade da prefeitura de Bataguaçu? Do Executivo? Eu gosto do Executivo e nunca escondi isso, né? Fui prefeito, fui secretário de Estado, tanto adjunto, na época corrida eu era o titular, eu era adjunto, período de muitas entregas de obras, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente nas obras do Bioparque Pantanal, que estava travado, do Hospital de Três Lagoas, da restauração do Parque dos Poderes, e a obra do Hospital de Dourados, que agora está sendo entregue, que também estava cheio de problema na época que eu assumi lá, e fui prefeito 2 mandatos. Eu gosto do Executivo. Né? O Legislativo também tem a sua função importante, a gente tem que enaltecer isso. Eu aprendi isso também, eu nunca tinha sido parlamentar, não fui vereador, fui direto prefeito, mas o Legislativo também tem o papel de fazer essa interlocução entre o Executivo e a população. O Legislativo tem o poder de apresentar leis e pedidos, e ele está mais próximo da população. O Executivo fica um pouco mais distante, né? Ele executa meio à distância. Então é importante essa união e esse trabalho em conjunto
conjunto legislativo e executivo. Mas a prefeitura, você tem entregas, né? Você faz entregas. Hoje eu estou tendo a oportunidade de auxiliar minha esposa, ela está tocando o município muito bem, está indo muito bem, e eu, quando tenho a oportunidade, estou lá em Bataguaçu auxiliando. Na verdade, passando a experiência de 8 anos, a gente errou e acertou, né? Então, que a gente puder passar do que foi acerto, foi erro, a gente facilita o trabalho dela. Mas ela é experiente, ficou ao meu lado nos 2 mandatos, está tocando de letra lá. Tá bonito mesmo lá. A Cidade, acompanhado lá. cidade melhorou muito já em 10 meses, menos de 10 meses, é outra cidade daqueles 4 anos que ficou inerte lá. Tem muita coisa acontecendo, tem um pacote de obras para entregar agora no aniversário da cidade em dezembro, né? Obras que começaram comigo, ficaram paradas durante 4 anos e agora ela está tendo a oportunidade de concluir. Vamos ouvir mais um internauta? Bom dia, meu nome é Rodrigo Ferreira de Carvalho, sou morador do bairro Jardim Zé Pereira. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor deputado Caravina. Doutor deputado, gostaria de saber que só nas épocas de eleições que começam a aparecer os deputados no nosso bairro. É uma pergunta de eu, na verdade, de mim, você não é essa, não serve para mim essa pergunta. Lógico que eu não tenho uma atuação muito efetiva em Campo Grande, muito grande em Campo Grande, porque eu ando o estado todo, então o tempo não me permite, mas eu tenho feito ações sociais e também de mandato em vários bairros, em parcerias inclusive com comunidades. Dou exemplo da Estrela Branca, que atua na Moreninha, atua em vários bairros, lá com o Gilson Tamaracá, com o Wagner. Eu tenho tido atuações na Mata do Jacinto, lá com a Priscila, colocando investimentos em associações, fazendo um trabalho, faço muito um trabalho de interlocução, de abrir as portas. Surgem muitos problemas nos bairros com relação à saúde, então eu faço um trabalho, mas não dá para estar em todos os lugares, e a minha base principal não é Campo Grande, mas eu tenho procurado desses anos, né? Esse ano eu fiquei mais ausente, que eu estava na Secretaria de Governo, era mais um trabalho focado na gestão, era o primeiro ano de mandato do Rio, então foi muito trabalho, né? Mas eu estou há 2 anos e eu procurei me aproximar muito de Campo Grande, está longe ainda do ideal por falta de tempo. Né? Mas a obrigação do eleitor é justamente constatar aqueles deputados ou políticos que só aparecem pela eleição e votar em outro, dar oportunidade para outro. Ele tem o poder, né, de fazer de mudar isso. Eu sou prestador de serviço do governo do estado, né, empresa de segurança privada, e eu tenho saudade do senhor na Secretaria de Governo. Faz uma falta para mim lá, mas realmente estava muito bem no estado, foi uma excelente, eu acho que nem sabia que o senhor foi para lá, não conhecia, passei a conhecer, depois o senhor foi para a secretaria, não conhecia, porque o senhor não era da nossa região aqui, né, de outra região, aí passei a entender um pouquinho, conhecer quem que era Pedro Caravina, e gostei muito da sua atuação no governo também. Eu tinha uma fama e tenho a fama de ser muito duro, e eu acho que sou mesmo, mas é um duro que fala a verdade, acho que é muito bom você, eu entendo isso, o eleitor, o prestador de serviço, todo mundo se relaciona com o governo ou com o agente público que tem poder de decisão, ele tem que decidir e falar sim ou não, né? O que mata qualquer gestão pública, na minha opinião, é o tal do talvez vou ver, depois eu vejo. Né? O sabonetão. O sabonetão, bem isso mesmo. Então assim, eu sempre fui muito duro. E eu fazia isso muito na prefeitura de Bataguaçu, e de dizer, olha, eu quero isso aqui. Não, isso não pode. Sua lei não permite, isso eu não vou fazer. Eu faço isso. Tá bom? Não tá. O cara saía, batia a porta, saía bravo. Mas depois ele ia analisar que era muito melhor aquele não objetivo do que eu ficasse enrolando ele. E a prova disso é a votação que eu tive, tanto para deputado quanto para prefeito. Então, a população sabe reconhecer quem fala a verdade. O político tem que aprender que ele tem que falar a verdade. Né? Se vai doer ou se não vai doer. O político não é obrigado a resolver tudo, mas ele tem que pelo menos tentar e dar satisfação de tudo. Se vai dar certo, pode ser que muitas vezes não vai dar. Deputado, quando o senhor assumiu a Secretaria de Governo, no início da gestão do governador, eu lembro muito bem que o pessoal falava assim, Caravina que assumiu a Secretaria de Governo. Mas como que vai ser o Caravina? O Caravina é bravo. O Caravina é o cara do não. Eu escuto o senhor que realmente o senhor fala a verdade, quando pode ou quando não pode. Era no primeiro ano onde... Geralmente as pessoas estão acostumadas com sabonetão. Eu cumpro missão. Era um primeiro ano onde o Estado precisava se reorganizar. Era uma sucessão de um governador para o outro, tudo bem, no mesmo grupo, mas era um novo governo. E no governo tem mudanças de equipe, tem mudanças de forma de trabalhar, tinha a forma Eduardo Ríder de tocar, e eu estava seguindo o que o governador, e foi feito tudo que foi
feito, foi trocado cargos comissionados, foi organizado atividades, foi mudado muita coisa no governo. Metas. Metas. Contrato de gestão, Sim. que está dentro da pasta da Secretaria de Governo, metas que foram alteradas, que eram muito superficiais e foram colocadas com mais determinantes, seguindo o que estava no plano de governo do governador, e muitas vezes tinha que falar não. Realmente. E esse papel cabia a mim mesmo como secretário de governo. E eu nunca me esquivei da responsabilidade. Então, às vezes, tinha essa história. O cara vira e fala não, mas... Falo não, mas falei muito sim também. E hoje muitos falam isso. Falam, pô, que saudade, na época deu certo isso, eu fui lá pedir e tal. E é isso aí. Eu não sei se o senhor pegou uma época boa, mas assim, tava as notas em dias, tava tudo andando em dia. Agora parece que o governo deu uma freada, tá diminuindo contratos, 25%, andou pedindo para diminuir contrato, andou dando uma enxugada aí. O que tá acontecendo? Teve uma queda de receita por conta do bombeamento de gás, né? E também um aumento de gastos, há que se falar isso por conta do reajuste salarial, alguns reajustes que teve com algumas categorias, desequilibrou, houve um certo desequilíbrio entre receita e despesa. E quando acontece isso, o gestor público tem que chamar a responsabilidade e equilibrar. Equilibrar, muitas vezes, é cortar gastos, porque a receita, o governo optou em não aumentar a alíquota modal de CMS, de manter a mesma alíquota, é uma atitude corajosa. Segurou o imposto. A maioria dos municípios subiu, Sim. ele segurou, do estado subiu, ele não subiu, então manteve a alíquota, então tem que reduzir despesa, então tem que fazer alguns cortes. Mas as coisas já estão entrando no eixo, a receita tem aumentado, nós temos um recorde de colheita de soja, né? O estado deve colher em torno de 15 milhões de toneladas, então a receita vai aumentando e as coisas vão se equilibrando, e aí esses cortes acabam voltando à normalidade, né? Mas realmente teve um certo desequilíbrio e está tendo que ter um ajuste. Deputado, o senhor que aprendeu os problemas reais dos municípios do interior, o que o senhor aprendeu sendo prefeito do interior que nem Brasília e nem Campo Grande sente? É uma dor que geralmente o interior sente. Primeiro, o município já é diferente do estado e da União, né? Porque no bolo tributário, a receita do nacional, ela fica, 60% fica com a tal União, que é um órgão abstrato aí. E os outros 40% divide 22, 21, 2 para os municípios e o resto para o estado. Então o município fica com a parte pequena onde os problemas acontecem. Então é totalmente diferente. O prefeito, o gestor municipal, ele tem o morador da cidade pequena, ele tem o endereço do prefeito. Se ele for lá no hospital e não foi atendido, se ele for na assistência e não tiver a cesta básica, ele vai lá na casa do prefeito e bate na porta. Eu cansei de receber. Então assim... É muito próximo essa relação. É muito próximo. E o recurso nem sempre é suficiente. Então você tem que fazer malabarismo, né? Eu teve época do início do meu mandato como prefeito, que a receita era muito baixa, o município agora melhorou bastante, mas na época era muito baixa, que você tinha que optar o que você ia pagar. Então vou pagar a folha de pagamento para honrar o servidor e depois você ia escolher o fornecedor que você ia pagar no mês. Isso é muito difícil. Então a habilidade do prefeito de fazer gestão pública e gestão política exige muito do gestor, do prefeito. Cidade pequena tem tudo isso e, além disso, tem o contato próximo da população. Então é um grande desafio. O cara que passa pela escola de ser prefeito, ele toca qualquer empresa depois. É verdade. Deputado, fala um pouquinho aí do MS ativo, do municipalismo, né? Quais os impactos para os municípios no estado? O governo do estado, no governo Reinaldo, criou o governo presente. Eu tive a oportunidade de, no ano que eu fui secretário adjunto de infraestrutura, tocar o governo presente do Reinaldo, que era exclusivamente infraestrutura nos municípios. Foi uma grande guinada na relação Estado-município, uma grande guinada para o positivo. Eu fui prefeito numa época que não tinha nem o governo presente, depois ele foi mudado para o MS Ativo, a versão já no governo Rídio. Mas eu não tinha, eu tive governador que quando a gente ganhava 100 mil reais de um recurso para um recap, era motivo de alegria total. O Reinaldo veio com uma nova modelagem, onde ele foi nos municípios todos e nos municípios pegava as demandas, ouvindo a classe política lá nos municípios, na área de infraestrutura e passava a investir. Então, o município pequeno, você falou agora, ele não tem receita para fazer recapeamento de rua, pavimentação e drenagem, ele consegue pagar as receitas correntes, educação, saúde, assistência social, ele não tem recurso para investimento. Aí veio o Estado e falou, não, eu vou administrar para os municípios. O recurso que a gente tem de infraestrutura, nós vamos fazer em parceria com os municípios. Deu um up. Governo Riedel,
ampliou isso, criou um novo modelo. O MS Ativo, nós ajudamos a criar, eu estava na Secretaria de Governo, era para ter sido lançado no final de 23, atrasou, acabou lançando em 24, eu já tinha saído da Secretaria, porque eu saí em fevereiro de 24 para fazer a campanha da Vanderlei e outras campanhas no Estado. E ele criou uma nova roupagem. Manteve o eixo infraestrutura, mas ampliou o eixo educação, saúde e assistência social, que ainda tem entregas para fazer. Educação na área de telemedicina, começou, tem que ampliar mais. Educação não, saúde. Educação, era a ideia de fazer uma parceria de questão de matemática, fazer os investimentos nas escolas municipais, nas turmas, nas aulas dos alunos do município, ainda está em andamento isso, e a assistência social havia um projeto, além desse projeto que foi feito de levantar efetivamente as pessoas que ainda estão fora de programas sociais, tinha a questão do CRAS Volante, que era um projeto também que estava dentro do MS Ativo, que ainda não foi executado diretamente, que é a entrega de vans volantes para fazer o atendimento das ribeirinhos, quilombolas e tal. Então o MS Ativo é um programa mais robusto, que sai do eixo infraestrutura e entra também no eixo educação, saúde e assistência social. Mas todos os dois são programas que dão mais condições dos municípios atender a sua população. Não dá hoje para o prefeito fazer as entregas que ele põe lá no plano de governo e aquilo que ele pensou quando ele foi para a campanha eleitoral, se não tiver efetivamente o trabalho do governo do Estado e a bancada federal através das emendas federais, que hoje ganhou uma importância muito grande, porque o valor é muito alto. Hoje um deputado federal tem 39 milhões de emenda, um senador tem quase 60. Então, esses recursos têm condições de fazer obras estruturantes nos municípios. Então, hoje os municípios fazem o trivial e ficam na busca de recursos do MS Ativo, a parceria com o governo do Estado e das emendas federais. Deputado, o senhor poderia nos explicar a lei da rota do Vale da Celulose e o impacto na economia do Estado? Isso aí foi uma... E quando começou? São duas coisas. A rota da celulose são as rodovias que o Estado pediu para o governo federal e fez uma PPP. Fez uma privatização, vamos dizer assim, mas se chama PPP, parceria privada. Inclusive não iniciou ainda porque as empresas estão brigando lá, a primeira colocada e a segunda colocada. O governo do Estado assumiu as rodovias, duas federais, a BR-267 no trecho de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul, a BR-262 de Três Lagoas a Campo Grande e colocou nesse pacote mais duas rodovias estaduais, que é a MS 338, ligando Bataguaçu a Santa Rita do Pardo, e a MS 040, ligando Santa Rita do Pardo a Campo Grande. Então, essas rodovias entraram na rota da celulose e que teve a PPP, e agora eles estão disputando as duas empresas aí. A primeira ganhou, foi desclassificada, entrou a segunda, agora entrou na justiça, nós estamos aguardando isso aí. E o Vale da Celulose, que é a lei que nós criamos, foi justamente para dar visibilidade e atrair mais investimentos privados e também investimentos públicos nas cidades que foram impactadas pela celulose. Não só onde tem fábrica, nós temos fábrica em Ribas, nós temos fábrica em Três Lagoas, agora vamos ter fábrica em Inocência e nós vamos ter fábrica em Bataguaçu. Mas tem o impacto também do plantio, do plantio, do florestamento, das florestas de eucalipto. Então, são 12 municípios que entraram no Vale da Celulose e transformou em lei, o governador sancionou, e é tão importante isso, é importante destacar que hoje o Vale da Celulose é conhecido a nível mundial. Recentemente o governador fez uma viagem para a Europa, o Jaime e tal, e lá se discute investimentos no Vale da Celulose. Então, a marca que foi criada através da lei nossa, mundial, e que vai atrair investimentos que vão vir junto com a cadeia da celulose, mas também investimentos privados. A própria Energisa já está olhando o Vale da Celulose, inclusive amanhã eu tenho uma agenda no Ministério das Minas e Energia em Brasília, que vai olhar a questão da energia nas cidades do Vale da Celulose, porque elas precisam de investimentos. Estou dando um exemplo, mas a ideia foi justamente essa, abrir a visibilidade desses municípios. Até porque vai acontecer, já está acontecendo uma expansão muito grande dentro do município, né? Profissionais que vêm de outras cidades. Impacta toda a região. Um exemplo claro foi a questão de Ribas, né? O up que deu lá. É o Vale da Celulose. Então a ideia da lei foi essa, o governador captou, quando ele sancionou, ele comentou da importância da lei, e essa lei já se expandiu. Hoje todo mundo conhece o Vale da Celulose a nível mundial. Deputado, nós ouvimos falar aí do Wi-Fi da 040, o famoso Wi-Fi da 040. Como que aconteceu? Tá dando BO, agora as outras rodovias querem também. Então os pedidos. Então, veja bem, quando eu era secretário de governo, eu sempre utilizei muito a 040, mas muita gente utiliza a 040 por conta da ligação com o estado de São Paulo.
E era a rodovia, salvo engano, a de maior extensão, sem nenhuma cidade no meio. Né? Não tem. Ela, são mais próxima é Santa Rita. 228 quilômetros entre Santa Campo Rita, Grande e Santa Rita. É. Então eram 228 quilômetros de limbo de conexão Sim. telefônica e internet. Então, eu cansei de presenciar nessas idas e vindas para lá, veículos quebrados e a pessoa não poder falar, acidentes, né? Então, assim, a gente tinha uma preocupação muito grande com a falta de comunicação. E aí nós criamos lá atrás esse programa, eu acabei saindo da Secretaria de Governo, ele foi uma parceria com uma operadora de telefonia para que ela fizesse essa conexão. Acabou parando depois que eu saí, eu voltei depois como parlamentar e fui buscar isso junto à Secretaria de Transformação Digital do Estado, lá com o Bob, com a Secretaria de Governo, e nós conseguimos emplacar. E eu lembro que a primeira ligação foi eu que fiz, o governador estava em São Paulo, e eu liguei para ele lá do Wi-Fi. E hoje, cara, é assim... Mas quais são os pontos que tem? Então, são 5 pontos a cada 40 quilômetros, tem um ponto, e depois na 338, entre Santa Rita e Bataguaçu, tem mais um ponto também. Então, são 6. E ele funciona num raio de 500 metros. Então, um raio... E eu passo lá, nos locais onde tem Wi-Fi, já criou agora uma lanchonete, borracharia, começou a ter as coisas em volta. E não tem um dia que eu não passo lá que não tem 4, 5 caminhoneiros falando com a família. Então, é muito gratificante. Eu recebi várias mensagens em relação a isso. Então, é uma ação que deu certo. E agora está sendo pedida para outros municípios, entendeu? E é normal. E agora, eu entendo que com a PPP da 040, a empresa concessionária ela vai levar a conexão para... Então, nós podemos, de repente, tirar esse Wi-Fi da 040 e levar para uma outra rodovia que tem essa dificuldade de conexão. Lógico que é um programa que pode ser estendido para todas. Né? Não é muito caro, é um sistema de Wi-Fi, mas que tem funcionado muito bem. E eu fico feliz de ter sido autor desse projeto. Parabéns. Com certeza. Eu quando eu vou para São Paulo, eu vou pela 040. Aí eu passei por essa situação de não ter nenhuma conectividade na internet, né? Então é um avanço muito grande isso aí. Você estava contando, né, Douglas, que a tia do Salgado estava ganhando dinheiro com a Starlink, né? É assim que começam os bairros e as pequenas cidades, né? Vai criando uma venda de produtos ali, vai aumentando. Já tem um local lá que já estão construindo uns quartos para dormir. Que legal. É isso aí. Deputado, durante a passagem do senhor pela Secretaria de Governo de Infraestrutura, qual obra, projeto ou decisão que o senhor considera exemplo de qualidade? Falar, isso aqui foi algo espetacular. Olha, assim, eu na Secretaria de Infraestrutura, eu até comentei já um pouco antes para vocês, eu recebi uma missão quando eu assumi lá, eu fiquei 1 ano só lá. Quando o governador Reinaldo me chamou, ele falou, nós temos 3 obras emblemáticas que precisam ser entregues até abril do ano que vem, o período corrido eu ia deixar a secretaria, e eu achei que era simples, né? Uma delas era o Hospital de Três Lagoas, no Magito Tomé. E ele estava com muitos problemas de gestão, estava quase 1 ano paralisado por divergência da empresa com o governo do estado, uma coisa complexa, e nós entramos nessa situação, reunimos a empresa várias vezes, a empresa de Curitiba que estava tocando essa obra, e essa obra foi destravada e foi concluída e foi entregue, é uma obra que faz a diferença na região Costa Leste. É uma das obras emblemáticas que eu entendo que fez a diferença na vida das pessoas. Faz parte da regionalização da saúde ali. Isso, e foi importantíssimo o hospital. Desafogou muito e é um hospital de qualidade. Uma segunda obra que estava muito complicada, e não é segredo que vocês acompanharam, era o Bioparque Pantanal. Quando nós assumimos, ele estava com... Não ia entregar em abril, não sabia o que ia fazer, se ia ser gratuito, se ia ter terceirizado, como é que ia terminar, as empresas brigando entre elas, quem tinha que fazer uma parte, quem tinha que fazer outra, uma obra complexa, com muita coisa técnica, SSV de suporte à vida dos peixes. Cara, troço... E aí eu fazia reunião praticamente quinzenal, né, lá junto com a Fernanda, que hoje é a diretora. Tivemos que trocar o encarregado que estava lá para um outro encarregado. Então, foi uma atividade constante, semanalmente, conversando com a empresa e colocando cada um no seu lugar para que a obra fosse entrega, e nós conseguimos entregar ela ainda antes da saída do Eduardo Riedel. Foi um sucesso. É uma obra que hoje, vocês sabem, no Bioparque hoje é motivo de orgulho para Mato Grosso do Sul, não só para entretenimento, como um aquário, mas a parte de tecnologia, de biodiversidade, a criação de espécies, isso, tanta então, inovação, tudo. Então, assim, ciência. E essas duas. E nós tínhamos a terceira obra também que foi entregue, que era a revitalização do Parque dos Poderes, uma obra que também importante, que dava uma cara nova e foi concluída.
Essas 3 nós concluímos e ajudamos a destravar o Hospital de Dourados, que agora vai ser inaugurado, que também tinha problemas de gestão, estava com uma empresa executando, tinha problemas e nós conseguimos equacionar isso. Então eu destaco essas 4 obras, vamos dizer, mas nós tivemos várias outras, que batalhões de polícia militar, corpo de bombeiros no estado. Foi um ano muito produtivo da Secretaria de Infraestrutura e que cacifrou o nosso governador a efetivamente ganhar a eleição e ser governador do estado. Perfeito. Deputado, vamos fazer um break para a gente poder faturar também um pouquinho, né? A gente tem que passar os patrocinadores aí. E daqui a pouco a gente volta de novo para terminar o bloco aí com o senhor e fazer a conclusão, pode ser? Pode ser. Vamos fazer um breakzinho, vamos pro nosso patrocinador, vamos faturar um pouquinho. Quer sua camiseta personalizada com qualidade e estilo? Na HBN Camiseteria e Sublimação você encontra as melhores opções para criar a arte do seu jeito. Produzimos camisetas personalizadas, uniformes empresariais e uniformes esportivos, com qualidade, conforto e durabilidade. Atendemos eventos, empresas, igrejas, times e muito mais. Faça já seu pedido. 67 992 81 3308. Siga no Instagram @HBN Camisetaria. HBN Camisetaria e Sublimação. Criatividade que veste você. Você quer presentear clientes, colaboradores ou amigos com algo que realmente marque? Então conheça a Ed Brindes, especializada em personalização de brindes, canecas, adesivos, chaveiros e muito mais. Localizada na Rua Manuel da Costa Lima, número 1162, em Campo Grande, e com atendimento presencial e online. Ligue agora para 67 992 19 41 17. Fale com a equipe Ed Brindes e transforme suas ideias em produtos memoráveis. Siga também no Instagram @ed.brindes para conferir materiais já produzidos e se inspirar. Ed Brindes, cada brinde, uma história. Atenção Mato Grosso do Sul! O Jornal DDD 67 é o seu portal de informação com notícias atualizadas, credibilidade e o melhor conteúdo sobre o nosso estado. Acesse agora www.ddd67.com.br. Fique por dentro das principais notícias, entrevistas e reportagens que conectam você ao que acontece em Mato Grosso do Sul. E vem novidade por aí, o Jornal DDD 67 impresso também está chegando com distribuição gratuita em diversos pontos da cidade. DDD 67, a notícia que fala a sua língua. Que tal comer aquela comidinha caseira, mas sem precisar se preocupar com quem vai lavar a louça? No Farofas Restaurante você encontra o ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor, tudo o que você precisa para se sentir em casa. Venha conhecer esse sabor. Avenida Manuel da Costa Lima, número 1114, bairro Piratininga, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dando continuidade, deputado, qual lição ficou do período que o senhor esteve no governo do estado? Olha, eu aprendi muito, né? Governo do estado, eu já tinha uma experiência no executivo municipal, mas o executivo estadual é diferente, né? Ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais descentralizado, porque no executivo municipal tudo passa pela decisão do prefeito. No executivo estadual, a secretaria de governo, na verdade, ela é a mola propulsora para que as secretarias funcionem. É mais uma função de cobrador, né, dentro do plano de governo, dentro do contrato de gestão, para que as coisas aconteçam. Então, era mais um trabalho junto às secretarias para que as coisas acontecessem. E eu tinha uma função, nós criamos um modelo num sistema onde a gente acompanhava todos os pedidos. Então, todos os pedidos da Secretaria de Processos Licitatórios, de compras, passavam para a Secretaria de Governo para uma validação, né? Então, era um filtro que era feito para que não houvesse resserviço, para que as secretarias não fizessem todo o procedimento para comprar, por exemplo, um serviço, toda a parte de ETP, TR, e depois chegasse lá na frente não estava autorizado. Então a gente fazia esse crivo antes. Mas assim, uma experiência muito importante do tamanho do Estado, o tamanho da importância do Estado para os municípios. Acho que a parte do municipalismo é a grande chave do Estado. O Estado poder dar condições dos municípios entregar para a população. Então, uma experiência muito gratificante.
trago de lá uma bagagem muito grande de uma visão ampla de Estado, uma visão ampla de entrega, uma visão ampla de como um governo estadual pode fazer a diferença nos municípios que compõem a sua federação. Né? O senhor hoje é o presidente da CCJ lá. Qual que é o papel da CCJ? Às vezes papel ingrato. Os colegas ficam bravos às vezes. Porque o papel da CCJ primeiro, é a comissão mais importante da casa, porque todos os projetos nascem ali. Os projetos de lei, os projetos de emenda constitucional, projeto de lei complementar, resoluções da casa, tudo passa por ali. Tanto o que vem dos órgãos, do Executivo, do Ministério Público, do Judiciário, como das propostas dos parlamentares. E o papel da CCJR, por que eu falo que é ingrato? É analisar não o mérito. Às vezes projetos bons, muitos são bons, mas tem vício de iniciativa. Às vezes é inconstitucional porque já existe, fere a competência do Estado. Às vezes tem vício de iniciativa porque, como mexe com alguma área que é exclusiva do Poder Judiciário. Então, o nosso papel é analisar a constitucionalidade, a iniciativa. Então, muitas vezes a gente toma a atitude de ter que arquivar um projeto, são 5 membros, porque o projeto pode ser arguído a inconstitucionalidade dele depois e ele criar uma expectativa e depois não acontecer. Então é uma decisão difícil ali, mas a análise ali ela é técnica e ela é jurídica. A gente analisa, não entra no mérito. Muitas vezes a gente até fala do mérito, e hoje mesmo teve projeto que foi rejeitado, foi dito, olha, no mérito o projeto é bom, mas não poderia ter sido proposto porque já existe uma proposta semelhante, ou porque essa proposta é de autoria do Executivo, ou porque ela vai de encontro de outra norma e que já existe, que é contrária, não é competência do Estado, é competência da União, é competência do município. Então, todos esses aspectos são analisados na CCJR. Antes do Douglas fazer a pergunta, vamos colocar o internauta aí também perguntando. Essa aqui é uma pergunta aí bem difícil, eu acredito até, porque nós estávamos olhando. Bom dia, deputado Pedro Caravina, tudo bem? Aqui quem fala é Zaparoli. E gostaria de fazer não uma pergunta para o senhor, mas 11 perguntas. Mas eu vou fazer uma só e vou mostrar aqui para o senhor quais seriam as 11 perguntas. Depois o pastor Anderson fala para o senhor aí. Tá? Deixa eu mostrar. E aqui está as minhas 11 propostas quando eu fui candidato a deputado estadual em 2018 pelo PMN. E uma das principais preocupações nossa é exatamente o fim da substituição tributária no Estado. Eu estou mandando aí para o pastor Anderson um projeto de lei para acabar com a substituição tributária no Estado. E como o senhor é o presidente da CCJ, da Assembleia, então eu gostaria de saber se o senhor teria coragem de pautar esse projeto na CCJ e tentar aprovar o fim da substituição tributária no Mato Grosso do Sul, para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento 100 vezes mais do que aquele que a gente tem aqui. Beleza? Muito obrigado, forte abraço e sucesso. Luiz Carlos Zaparoli, obrigado pela participação. Acabamos de falar sobre isso. Eu não tenho competência para apresentar um projeto para acabar com a substituição tributária. Nenhum parlamentar tem. A matéria tributária ela é concorrente entre União e Estados, mas ela é exclusiva do Poder Executivo. Lembrando, é importante falar... no governo Zeca. Isso, negócio, né? Mas isso vai mudar tudo por conta agora da reforma tributária, né? Então, assim, está com os dias contados. Esse negócio de pagar o imposto do nosso... Isso. É complicado. Mas isso vai acabar. Com a reforma tributária, que já está em andamento, mas ela vai entrar aos poucos em trâmite, primeiro que a tributação não vai ser mais no Estado que produz, vai ser no Estado consumidor, que é um grande prejuízo para o Mato Grosso do Sul. Nós somos um Estado que produz muito, mas de pouca população. Então a tributação vai ser no destino. Vai ser... No destino. E o Estado vai ter que se contentar
com uma compensação que vai criar através de um fundo compensador aí, que os estados vão participar, vai ter representantes dos municípios, acaba o ISS e o ICMS e vira só o IBS, que é o Imposto Único. Então muda toda. Único a partir de janeiro, se não me engano. Não, na verdade ele começa a fazer, a partir do ano que vem ele já começa o período de transição, mas ele só conclui em 2032. Então a substituição tributária vai acabar o incentivo fiscal, só vai até 2032, então é uma coisa também que preocupa. Hoje o Estado atrai muito investimento, né, privado, quase 100 bilhões, graças ao incentivo fiscal. Só que não vai ter mais isso. Então, como é que nós vamos atrair se nós estamos longe do mercado consumidor? Que empresa que vai querer vir para o Mato Grosso do Sul se quem compra está no estado de São Paulo? Ela tem que ter um incentivo. Qual que é o incentivo de hoje? É a redução fiscal. É a troca de imposto por empregos, vamos dizer. Então, Zaparoli, vai mudar tudo isso. Infelizmente, eu não tenho... Se a gente colocar isso na CCJ, não passa. É inconstitucional porque é exclusivo do Executivo. O que eu posso fazer é passar o que ele colocou como proposta para o secretário de Fazenda para que ele possa analisar. Tem que vir do Executivo. Entendi. Deputado, o senhor que é reconhecido pela entrega, pela produtividade do mandato, né? Óbvio que todos os projetos que o senhor propõe são importantes, mas poderia falar para nós, pelo menos falar assim, olha, isso aqui causou grande impacto na sociedade. Nós falamos de do Vale da Celulose, que o impacto não é imediato, mas que vai dar um impacto importante. E eu destaquei agora, depois a gente estava falando em off sobre o projeto que exige que os novos projetos de pavimentação de rodovias tragam acostamento de ambos os lados, pelo menos de revestimento primário. Nós demos, nesse projeto, ele deu 6 meses de vacância, então ele começou a ter validade a partir de maio desse ano. Então os novos projetos de engenharia para pavimentação da rodovia vai ter que prever acostamento, que seja de revestimento primário, de grama, mas vai ter que ter. E eu entendo redução de acidentes. Eu entendo muito, muito importante por conta da redução de acidentes, de atropelamento de animais. Nós temos muitas rodovias do estado nessa condição, né? Lógico que não tem obrigação de mudar essas que já existem, mas pelo menos nós vamos ter a médio e longo prazo uma mudança significativa. Isso aí vai auxiliar bastante a reduzir acidentes. Então, eu destaco esses 2 projetos que eu acho que foram muito importantes. Nós falamos da questão do Wi-Fi, que não foi projeto, mas é uma ação importante que nós fizemos, né? Uma entrega importante. E depois nós temos projetos de incorporação de datas comemorativas, são importantes também no nosso estado, e muitas ações em forma de indicação, muitos pedidos para o governo de melhorias e que foram acatadas, né? Então o trabalho do parlamentar, não adianta também você apresentar um monte de projeto em quantidade, projetos inconstitucionais, né? ou projeto que não vai, vamos dizer assim, não vai trazer benefício à sociedade concreto. Eu não sei se acontece na Assembleia. Eu estou com um projeto agora também da proibição da venda de arsênio, que a gente repercutiu muito a questão da venda indiscriminada de arsênio, envenenamentos que ocorreram no Brasil, que está tramitando também para proibir no estado de Mato Grosso do Sul, que eu entendo bastante importante, né? E vai para a pauta em plenária, a gente vai trabalhar para poder aprovar. Então, eu procuro apresentar projetos que, primeiro, que não tenham vício. Porque não adianta você apresentar um projeto, eu apresentei 50 projetos, e 49, 50 ficou parado, foi negado na CCJ por vício de constitucionalidade. Então eu apresento projetos que realmente dão andamento e que vão fazer a diferença. Nós fizemos projetos também de datas comemorativas que vão ser importantes, que vão trazer visibilidade. Recentemente nós fizemos um projeto criando a homenagem aos profissionais de rodeio. Aí vai falar, mas qual que é o objetivo disso? Importantíssimo, rodeio, o movimento da economia do Mato Grosso do Sul, você dando mais visibilidade, e a proposta inicialmente é essa, mas na sequência nós queremos criar o circuito estadual de rodeio no Mato Grosso do Sul, com financiamento público, porque hoje é feito o apoio do Estado de forma indiscriminada. Se você criar o circuito, você vai poder colocar um recurso mais corretamente para atender esses rodeios. E a maioria dos aniversários dos municípios vem junto o rodeio. Bataguaçu, dezembro, vai ter o rodeio junto. Também é uma proposta nossa. Nós criamos a homenagem
também as mulheres músicos instrumentistas, que foi um evento importantíssimo, valorizando essas, que geralmente o homem se destaca como músico instrumentista e a mulher vai ficando em segundo plano. E elas me agradeceram muito porque começou a dar visibilidade agora para as músicos instrumentistas do nosso estado. Fizemos o primeiro em homenagem a Helena Meirelles, que foi no ano que ela completou 100 anos, e agora estamos fazendo todos os anos e foi um sucesso também. Então são projetos que vão, num primeiro momento, às vezes não dá o impacto necessário naquele momento, mas a médio prazo ele vai impactar nas ações de políticas públicas de cada área que a gente está colocando ali em evidência. Deputado, quanto tempo demora para uma emenda parlamentar chegar aos cofres efetivamente públicos? As emendas são o seguinte, ano que vem ela tem um trâmite diferente por causa que é ano eleitoral, mas vamos falar esse ano. Elas começaram a serem lançadas no começo do ano, as entidades procuram, que tem emenda que vai para entidade, tem emenda que vai para município, tem emenda que é custeio, tem emenda que é investimento. As investimentos demoram um pouco mais, que tem que apresentar plano de trabalho, e elas costumam iniciar ali em julho e tal. Outubro, geralmente elas estão liberadas, né? Setembro, outubro, agosto, começa em agosto. Eu ainda tenho emendas minhas a ser liberadas, atrasou um pouco por causa desse fluxo de caixa do Estado, mas até dezembro deve liberar todas. Então é sempre assim, vai até o final do ano, em torno de setembro, outubro. Ano que vem, por ser ano eleitoral, elas devem ser liberadas até o dia 5 de julho, que é 3 meses antes da eleição obrigatória, não pode liberar depois do período eleitoral. Deputado, qual é a maior demanda que o senhor recebe hoje no gabinete? Ainda é saúde, né? Ainda é saúde. A saúde ainda é um grande gargalo, a saúde ainda... Porque por mais que você avance na saúde, né, e eu tenho essa prova no município, quanto melhor você faz a saúde, mais a demanda cresce. Porque a saúde... Aí o paciente, o cidadão, começa a procurar a saúde onde ela funciona. Então, quanto mais você atende, mais ela funciona. E o Brasil tem um sistema de saúde importante, que é o SUS, que não tem em nenhum lugar do mundo. Então não dá pra gente falar mal do SUS. Claro que o texto da lei diz lá, saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, esse texto fala, eu quero... Mas se você for um país desenvolvido hoje, você não tem saúde gratuita. Você deixa tudo lá quando você fica doente. Estados Unidos é um exemplo desse. Então, no Brasil, nós temos um SUS gratuito, mas ainda falta muita coisa para melhorar. Então, a demanda de atraso em cirurgias, medicamentos mais caros, isso é constante o pedido de apoio na Assembleia Legislativa. Então a gente trabalha muito isso ainda, é a principal demanda. Aí nós temos demandas também de servidor público, que também muitas carreiras que procuram a Assembleia para fazer interlocução de melhorias de condições de trabalho, financeira, né? Segurança pública é uma pauta que eu também, a gente está muito próximo e manifesta sempre sobre isso. Surgem muitas demandas também na área de segurança, vocês viram aí até o internauta falou sobre isso, mas ainda a saúde é o principal gargalo. Mas tá tudo privado, a saúde privada também tá complicado também. Esse dia eu fui no Procor, foi demorado mais para atender do que fosse no Pior que isso, Anderson. Nós estamos caminhando para um colapso da saúde privada. Tá um colapso, porque exatamente. As pessoas estão vivendo mais, estão surgindo medicamentos que prolongam essa vida e que são caros, porque os medicamentos experimentais são caros. As pessoas entram na justiça, a justiça determina o medicamento e os planos de saúde acabam não tendo condições e a conta não vai fechando. Demanda, né? A conta não vai fechando. Ou você aumenta o valor da mensalidade que não dá também, ou você acaba depois não conseguindo atender. Isso está acontecendo em todos os planos de saúde, tá? Nós estamos se as coisas não mudarem, nós podemos ter um colapso da saúde privada. E aí sim que a saúde pública vai sofrer mais ainda, porque vai colapsar ainda mais, vai aumentar a demanda. Deputado, o senhor que conviveu no Executivo, o senhor que convive, que além de deputado, o senhor é um articulador político, né? Na última campanha de prefeitura, o senhor esteve presente em várias cidades, né? Existe um olhar diferenciado dos pares do senhor na Assembleia em relação à grande experiência que o senhor tem, tanto no Executivo quanto no Legislativo? Olha, eu me dei muito bem na Assembleia, né? Até quando eu vim do Executivo, depois de ter feito um trabalho na Secretaria de Governo, onde eu fui autor de muitos nãos, né? Então é normal isso, a gente até pensava que ia ter dificuldade, mas eu me dou muito bem com os deputados. É um colegiado, né, de parlamentares, cada um com a sua característica.
né? E é bom isso. Ali você tem frente de esquerda, de direita, né? De centro. Você tem profissionais da educação, da segurança pública, da saúde, da comunicação, da tributário. Então, assim, a Assembleia Legislativa ela é muito eclética e ela está fazendo um trabalho muito bom porque ela traz esse debate para dentro ali. Então, você não tem unanimidade e a unanimidade é burra, você não precisa ter unanimidade. O papel da Assembleia é justamente isso, é discutir, debater e a maioria vence. Então, assim, eu não tenho dificuldade. Logicamente que a gente está sempre, cada um procurando o seu espaço. Não vamos ser hipócritas e dizer, nós temos eleição ano que vem, a gente sabe que cada um buscando o seu espaço para atrair o seu eleitor. Mas a gente sabe separar muito bem isso e consegue conviver muito bem, né? Mesmo com a oposição, que hoje é pequena, né? O João Henrique faz mais a oposição ali, o PT fazendo um pouco de oposição, mas isso não se mistura com a convivência dos parlamentares, né? Cada um tem o seu ponto de vista e ele é livre para defendê-los, mas o ambiente é muito bom. O senhor já até respondeu essa pergunta aqui, nós vamos fazer uma pergunta aqui. Mas você já falou que é candidato a deputado, né? Nós tínhamos perguntado se eu voltaria para ser prefeito, se voltaria para o executivo, mas o senhor pretende se candidatar a deputado mesmo? Mais uma eleição de deputado estadual, vou tentar, lógico, futuro a Deus pertence, mas eu não descarto futuramente voltar a ser executivo, vai depender da saúde, vai depender como as coisas vão acontecer, mas o projeto para 2026 é a reeleição a deputado estadual. O Douglas vai fazer um ping-pong com o senhor agora aí, para nós estar encerrando daqui a pouquinho, fazer o fechamento, né, Douglas? Mas antes eu vou fazer uma pergunta maravilhosa para o senhor, hein? Dona Vanderleia Caravina, prefeita de Bataguaçu, vai ser a melhor prefeita que já existiu em Bataguaçu? Vai. Não deveria. Deveria falar assim, puxa, mas vai ser melhor do que eu, vai. Vai, e eu fiz um compromisso com a população, que ela seria. E vou dizer por que ela seria. Eu falo isso para todo mundo. Eu sou um bom gestor e foco mais a gestão. A Vanderleia, ela é muito mais política no trato. E a mulher é característica da mulher, e ela teve ao meu lado como primeira-dama, sempre muito ativa nos bastidores. Ela não gosta de holofote, você não vai conseguir tirar uma entrevista da Vanderleia, ela é muito reservada, mas é muito trabalhadora e conhece também da gestão pública, que teve do meu lado. E por que ela vai ser melhor? Primeiro que agora ela tem uma experiência, eu que tive 8 anos com experiência para orientar, e ela agora pode exercitar a parte política, que ela é boa, e a parte de gestão também. O município está num momento bom, né, com grandes investimentos chegando, e investimento significa mais receita, e ela já está entregando nesse primeiro ano muito mais do que eu entreguei nos 2, 3 primeiros anos do meu mandato. E tem um deputado do lado aqui para fazer. Exatamente. É amiga do governador, tem a confiança do governador, então vai fazer um grande mandato. E eu fiz esse compromisso quando eu fui pedir voto para ela, eu falei, olha, vocês gostaram do meu mandato? E a população gostou, que aprova os votos que eu tive, tanto para deputado como depois ela como prefeito. Falei, vocês gostaram? O da Vanderleia vai ser muito melhor. E vai ser mesmo por conta da experiência toda agora, e a mulher tem esse jogo de cintura. Com o apoio que a gente vai dar, com certeza também ela vai deslanchar. Deputado, a gente vai partir para os momentos finais aqui, o Douglas vai fazer um ping-pongzinho com o senhor aí, rapidinho, aquela pergunta rapidinha, que o senhor responde rapidinho. Bora lá, Douglas. Uma obra que simboliza boa gestão. Hospital, né? Eu falei Hospital de Três Lagoas. Hospital com estrutura simboliza boa gestão, né? Eu acho que é importante. Um valor que o senhor não abre mão. Dignidade. Eu vou falar mais que um. Vou falar dignidade, honestidade e lealdade. Eu acho que são valores importantes. Um livro ou frase que o inspira. Eu vou falar uma frase do Lincoln. O segredo do fracasso, do sucesso, ninguém sabe ao certo, mas do fracasso é querer agradar a todos. Um prefeito ou prefeita que o senhor admira. Prefeito. Fora Dona Vanderleia. Aí é sacanagem, né? Nós temos bons prefeitos, né? Nós temos bons prefeitos. Vamos colocar que não esteja no mandato hoje, atrás, para ficar mais fácil. Que não esteja no mandato. Deixa eu pensar alguns prefeitos da região aqui. Acho que o prefeito Valdeli de Costa Rica, bom prefeito, fez um bom mandato. Um aprendizado na vida policial que aplica na política. Falar sempre a verdade. Um sonho para Mato Grosso do Sul até 2030. Eu ainda tenho um sonho de ver Mato Grosso do Sul
na vanguarda de políticas públicas essenciais, educação e saúde, na vanguarda, primeiro lugar. Um recado final aos jovens que querem mudar a política, isso é super importante. Participem da política. Nós não podemos mais, os nossos jovens não podem dizer, eu não vou entrar na política porque a política não é lugar de gente séria. Se gente séria não entrar na política, nós vamos sempre falar isso. Então, um recado e uma mensagem. Jovens, a política tem o poder de transformar a vida das pessoas para melhor. Participe. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no podcast Pode Falar MS, o senhor inaugurando esse podcast. Eu quero que o senhor volte outra vez aqui, o podcast vai estar viralizado aí na internet, e o senhor vai falar assim, ó, fui o primeiro entrevistado lá do podcast. Eu que debutei. Anderson. E agradecer o senhor por tudo. E se o senhor deixar uma mensagem para o Mato Grosso do Sul também, agora, uma mensagem final, né, para o Mato Grosso, para a população do Mato Grosso do Sul aí, para esse resto de ano aí, também para que, falando da sua próxima eleição também. Primeiro, agradecer você e o Douglas pela oportunidade de estar debutando aqui no podcast. Acho que a ideia é fantástica, né? É isso mesmo, de forma leve, descontraída, poder extrair, vocês sabem fazer muito bem, extrair o que o político tem de essência, porque o eleitor ele vai escolher baseado na essência do candidato. Ele precisa conhecer a história dele, a vida privada. Eu digo sempre para o eleitor, e falei isso durante a minha campanha, e vocês precisam estimular isso. Hoje a internet, os meios de comunicação, principalmente a internet, ela tem como você saber quem você está votando ou quem você pretende votar. Eu tenho uma frase que eu usava muito na campanha e vou dizer para vocês. Quando o indivíduo que está se candidatando nunca teve vida pública, procura saber como foi a vida privada dele. Porque se ele não teve uma vida privada reta, ele não vai ter uma vida pública. A chance dele ser ruim na pública é muito grande. E se ele já teve vida pública, fiscalize a vida pública dele. Veja o que ele foi nos cargos públicos que ele exerceu. Você vai errar menos e vai acertar mais na escolha. Então, a mensagem que eu deixo pro eleitor de Mato Grosso do Sul, para a população, é que acredite no estado de Mato Grosso do Sul. É um estado pujante, um estado com muita capacidade de crescimento, de um povo trabalhador, um estado com belezas naturais, que tem um turismo forte e que tem um desenvolvimento crescente. De mim como candidato, no ano que pré-candidato, ano que vem, a gente vai estar disputando a eleição, mais uma vez deixar um compromisso de trabalho. Nós temos ainda 1 ano e 2 meses desse mandato, 3 meses desse mandato, deixar sempre o gabinete à disposição, com esse pensamento de sempre, falar sempre a verdade, o que dá, não é tudo que a gente vai conseguir resolver, mas você pode ter certeza que no nosso gabinete sempre a gente vai tentar resolver, tentar dar encaminhamento, porque essa é a função do homem público, né? Eu uso muito, arrisco a palavra servidor público, e eu digo que servidor público são todos os agentes políticos, os profissionais, concursados, comissionados, todos nós somos servidores públicos, nossa função é servir a população. Então vocês vão ter sempre o Caravina servindo a população. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor. O estúdio continuará de portas abertas, o nosso podcast também. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? E nosso amigo Anderson vai finalizar. Queremos agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo, ouvindo também pela internet também. Agradecer mais uma vez, senhor deputado, e estou muito feliz de ter o senhor aqui, a desenvoltura do senhor, o que o senhor trouxe de enriquecimento foi muito esclarecedor em muitos aspectos aí. Esperemos ter o senhor outras vezes aqui também no podcast com a gente. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Abraço a todos.